Boa tarde, mais uma vez estamos juntos para mais uma reflexão a respeito de alguns temas da Palavra de Deus. Hoje, oportunamente, nós falaremos a respeito do que Jesus disse. Não fui eu que disse, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então eu gostaria de tentar hoje interpretar um pouco esta referência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual seria a diferença entre os chamados e os escolhidos? Muito bem, eu creio que para os chamados são aqueles que passam a ser figurantes no corpo de Cristo, ainda que adentram uma denominação, uma instituição religiosa, um templo. Praticamente os chamados são cúmplices e coniventes com tudo que se passa, e tudo diz amém, mesmo sem retornar às Escrituras e observar o que as Escrituras a Escritura diria a respeito de determinado assunto, pregação ou discurso. Essas pessoas chamadas, elas não querem perder o vínculo, não querem perder a simpatia, não querem perder a conivência, não querem perder a cumplicidade com o falso sistema religioso. Então, para elas, tudo está bem. São pessoas que se permitem estar sob determinadas lideranças que impõem determinados julgos, fardos pesados sobre suas costas, e praticamente não as ensina a verdadeira palavra das Escrituras Sagradas, nem os seus preceitos e mandamentos, mas deturpam tudo aquilo que é preceitos e mandamentos de Deus em prol de doutrinas, preceitos e mandamentos humanos. E a própria Bíblia nos diz que doutores iriam sorrateiramente infiltrar nas igrejas com doutrinas de homens que possivelmente se tornariam em heresias e levariam muitos à apostasia, ou seja, a apostatar-se da fé. Então o chamado, ele não se preocupa se determinada atitude prática está indo contra a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, os ditames de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ele na realidade não quer se comprometer a tal ponto de se expor. Então ele fica em cima do muro. É aquilo que Jesus disse: aquele que não é quente e nem frio, mas é morno, vomitá-lo-ei da minha boca. Então, geralmente, esses fazem parte justamente da igreja de Laodiceia. A igreja que é morna, que não é quente nem fria, a igreja que está abastada, que tem tudo, que diz que não precisa mais nem mesmo de Deus, que é rica, e o próprio Senhor a chama de nu, pobre e miserável. E as aconselha que vistam vestiduras brancas para cobrir a sua nudez, comprem colírio para os seus olhos para que vejam, e também ouro purificado no fogo de Deus. Ou seja, santidade, pureza, sinceridade acima de tudo. Observamos então que a conivência com o erro, com a mentira, com a falsidade, com o falso sistema religioso, com a falsa teologia da prosperidade, com o comércio com a palavra de Deus, com a deturpação das Escrituras Sagradas, com o adultério da palavra de Deus, com vistas grossas a mentiras, a injustiças sociais, com politicagens e política corrupta, e toda sorte de inversão dos critérios bíblicos. Então, esses chamados geralmente
são coniventes e cúmplices de toda esta maracutaia evangelística. Agora falemos um pouco a respeito dos escolhidos. Os escolhidos já, pelo contrário, não aceitam deturpar as grandes verdades contidas nas Escrituras Sagradas e nem menos os ditames proferidos e profetizados e ensinados nos Evangelhos pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Elas se comprometem sim, mas não com uma instituição, uma religião, uma denominação, um falso sistema religioso ou uma falsa teologia da prosperidade, mas sim com as Escrituras Sagradas e os seus ditames. Aquilo que Deus inspirou homens a nos deixarem como um legado espiritual, é isso que importa aos escolhidos. Os escolhidos não se vendem, não se corrompem, não se comunam com essas pessoas, não aceitam os ditames, autoridades falaciosas, despóticas, autoritárias dos falsos pastores, dos falsos líderes, que também são homens fraudulentos, possuem as suas mentes cauterizadas e se permitem fazer comércio com a palavra de Deus e tentar enganar a Deus e as almas das pessoas. Nós sabemos que a Deus eles podem tentar enganar, mas estão enganando a si mesmo, porque Deus não se deixa escarnecer e não se deixa ser enganado. Agora, as almas praticamente são de pessoas frágeis, muitas vezes de boa fé, muitas vezes inocentes e outras vezes também cúmplices. E essas eles podem facilmente enganar. Principalmente se não forem escolhidas, mas somente chamadas. Nós sabemos que há uma diferença, então, muito grande entre os chamados e os escolhidos. Os chamados estão sob a ordem e a voz humana, a voz do homem. Os escolhidos estão sob a ordem divina e a voz de Deus, que é a palavra das Escrituras Sagradas, que é a própria boca de Deus falando com o ser humano. Então, os escolhidos não aceitam nenhum desses tipos de charlatanismo, de grossas mentiras, de vistas grossas a injustiças sociais, a impiedade, a corrupção, a interpretação particular das Escrituras Sagradas, utilização de versículos isolados para criarem praticamente pretextos, né? É o que nós escutamos pessoas falarem, né? Um texto fora de contexto é simplesmente um pretexto. Então nós observamos toda sorte de eventos e toda sorte de doutrinas, nós observamos doutrinas de enganos, doutrinas e ensinamentos de erros, profundidades de Satanás, trono de Satanás, onde habita Satanás, né? Observamos muitos dizerem que são judeus, mas não são sinagogas de Satanás. E observamos também que no mundo espiritual, esses tais, segundo a própria Escritura Sagrada, na boca de nosso Senhor Jesus Cristo, é bem o que ele disse com as suas próprias palavras: e virão falsos pastores e falsos mestres e falsos profetas, e farão sinais, prodígios e maravilhas, e até fogo do céu farão cair. Se possível fora, enganarão até os escolhidos e farão comércio de vós. Então nós observamos que o mundo espiritual, ele engana. Não tão somente Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, é espiritual, como nós podemos ver na vida de Moisés com Faraó, como também Satanás é um ser ardiloso, malicioso, falacioso e espiritual. Também nós vimos os magos de Faraó, diferentemente de Moisés representando o Deus Criador, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, os magos e os mágicos de Faraó também fizeram alguns sinais no mundo espiritual. Mas não puderam, obviamente, acompanhar o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, que é onipotente, onipresente, onisciente. Ficaram praticamente na terceira praga. Dali por diante, operando Deus, quem impedirá? Deus é o soberano, é o eterno, é o todo-poderoso, e não há quem possa com ele. Operando Deus, então, quem impedirá? A Bíblia diz que ninguém há como o Senhor nosso Deus,
que opera sinais e maravilhas desde os princípios da fundação do mundo. Então, nós observamos que os escolhidos não torcem a palavra de Deus, não fazem comércio com a palavra de Deus. Se estão em lideranças, em cargos de ministérios, não vendem a palavra de Deus. E se estão como escolhidos na membresia de uma denominação religiosa, não aceitam que vendam e não aceitam comprar a palavra de Deus, a obra de Deus. Então existe uma diferença muito grande. E os chamados possivelmente serão simplesmente chamados como figurantes, mas não herdarão a coroa da vida eterna. Já os escolhidos, por sua vez, esses sim fazem parte da igreja espiritual, da igreja, se fazem parte da espiritual muito mais da militante, da igreja física, o corpo de Cristo, e cujo cabeça dessa igreja é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único cabeça da igreja. Não tem outro, o sumo sacerdote, o sumo pastor, verdadeiro pastor que dá a sua vida para as ovelhas. Né? Sabemos que ele chegou a ser taxativo em João 10, quando ele diz: virão falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, farão sinais, prodígios e maravilhas, e até fogo, se possível, farão cair do céu, e se possível também for, enganarão até os escolhidos e farão comércio de vós. O Senhor também disse, né, que são ladrões, mercenários, salteadores, lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre. Não pensam duas vezes para fazer comércio de almas humanas, e barganhar e ensinar as pessoas a barganhar e fazerem trocas com Deus na falsa teologia da prosperidade. Então, esses tais praticamente são chamados, mas não são escolhidos. A Bíblia diz que não é de se admirar que Satanás se transforma em anjo de luz e ministro do Evangelho. E também, ainda que desça um anjo do céu e pregue um Evangelho que não seja o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja anátema. Qual é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Arrependimento, mudança de vida, ser nova criatura, novo nascimento, a profissão de fé pública, o batismo, a regeneração, a salvação com a consequente salvação da alma, o amor, os frutos do Espírito, né? Diferentemente dos frutos da carne, o amor, a justiça, a temperança, a longanimidade, a paciência, a piedade, né? E todas essas coisas que nós observamos que vêm de Deus. A Bíblia diz também que grande fonte de lucro é a piedade, porém com contentamento. Mas muito tem aparência de piedade, mas negam a eficácia da mesma, ou seja, trabalham a questão de Deus, ou trabalham a questão da espiritualidade só a nível mental ou intelectual. Não se comprometem a colocar em prática. Muitos dos chamados até acreditam no sobrenatural de Deus, mas desde que não sejam comprometidos. Não acreditam de forma verdadeira, veraz. Não sei o que seria deles se um morto ressuscitasse dos mortos. Não sei o que seria deles se um paciente, um enfermo terminal de câncer ou de AIDS, ou seja lá o que for, fosse restaurado como o corpo de uma criança. Também existem os mentais, né, os intelectuais, que dizem que Deus é o Deus da providência, mas também só a nível mental e intelectual, não se comprometem a fazer nada, porque se realmente acreditassem que Deus é o Deus da providência, fariam caridade, piedade, pois não o fazem, porque se fizerem, obviamente temerão que lhes faltarão provisões. Então, se eu der algo para alguém, virá me faltar. Se eu der uma cesta básica para alguém, virá me faltar. Então, acreditam no sobrenatural de Deus e no Deus da providência somente mentalmente, intelectualmente, ou seja, para a satisfação do seu ego. Ou seja, uma mentira, uma farsa, um engodo.
Então, nisso nós conheceremos os falsos pastores, criarão falsos cristãos, criarão o joio, os filhos das trevas e os malditos de meu Pai. Já os verdadeiros pastores, que não são profissionais e nem ostentam título, mas é uma vocação, um ministério dado por Deus, e ministério na Bíblia, no hebraico significa diaconia, que é servir. Todos os verdadeiros homens de Deus não vieram para ser servidos, mas para servir. Vejam o modelo de Abraão, de Moisés, de Elias, né? De Gideão e de tantos outros, não preciso repetir. Então, obviamente, os verdadeiros pastores, os homens de Deus, geralmente formarão discípulos, sim, mas segundo o coração de Deus. Serão praticamente verdadeiros cristãos, trigos, filhos das luzes e benditos de meu Pai. E ovelhas. E os outros também poderão criar bodes. Então nós estamos aí diante do que possa vir a ser a diferença simplista entre os chamados e os escolhidos que Jesus menciona. Então ele diz, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. O próprio Senhor disse, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele também nos disse que se nós amássemos, o apóstolo Paulo nos diz que se nós amássemos somente de palavras, não há nenhuma diferença, né, entre nós e os publicanos, os pecadores. O apóstolo Paulo então nos exorta a não nos amarmos somente de palavras, mas em verdade e em fato. O Senhor Jesus disse, o que há de virtudes se vós amardes os que vos amam? Mas há virtude em amar os vossos inimigos. Não há virtude em vós em amar aqueles que vos fazem bem, mas maior virtude em amar aqueles que não vos fazem bem. Não há virtude em amar aqueles que fazem algo por ti, ou fazem uma festa, ou fazem um banquete e te chamam. Amar a esses é fácil, agora o difícil é amar aqueles que não têm condições de te fazer nada, não têm condições de te fazer um banquete, uma festa, nem te convidar. Não há virtude em amar os seus amigos, mas há virtude em amar os seus inimigos. Né? Ele também diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então são vários dizeres de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na vida de muitos chamados não passa de mental ou um ensinamento simplesmente intelectual. Não existe vida, não existe prática, não existe experiência fática. O que existe é mentiras, falsidades e superficialidades. Então estas seriam algumas das características. Para o bom entendedor, um pingo é letra. E o momento é sabido que está chegando próximo do fim, em que todas as verdades serão evidenciadas, toda mentira cairá por terra e todos os desígnios de Deus serão cumpridos. Certa feita eu estudei que há a vontade moral de Deus e a vontade soberana de Deus. A vontade moral de Deus é que todos venham ao conhecimento de Deus e sejam salvos por Ele. A Bíblia diz que Deus não se compraz na morte do ímpio, e Deus não quer que nenhum se perca, nem pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam por Ele salvos. Então a verdade moral de Deus, ela praticamente está vinculada ao homem. Nós podemos aceitá-la ou não. É algo que praticamente tem a participação do ser humano, da criação de Deus, da criatura de Deus. Agora, a vontade soberana de Deus, não. Queira o homem ou não, participe o homem ou não, todas as profecias de Deus estão se cumprindo e se cumprirão, independentemente do nosso querer ou não querer.
Então, a vontade moral de Deus implica na participação do homem, no respeito ao homem, ao livre-arbítrio, no sim ou não, a partir do homem. Agora, a vontade soberana de Deus não depende do homem, não depende de livre-arbítrio, não depende de sim e de não do ser humano. Mas aquilo que Deus profetizou, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus determinou, se cumprirá nos céus e na terra, no universo e em todo o infinito. Então nós observamos que realmente os escolhidos estarão em prontidão em defesa do Evangelho, em defesa da causa nobre de nosso Senhor e Salvador, em defesa das grandes verdades contidas nas Escrituras Sagradas, ao passo que os chamados vão fomentar a injustiça, vão defender heresias, apostasias, mentiras, fraudes, corrupções, politicagens, libertinagens, pecados, né? Vão santificar o pecado, vão dar a mão a Deus e ao diabo, vão servir a dois senhores, vão sempre estar em cima do muro para não se comprometerem, não se prejudicarem, não perderem as regalias e as mordomias do conchavo, do conluio entre os falsários. Então eu gostaria de deixar esse vídeo até aqui e até um próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Uma boa tarde. Aqui adentram uma denominação, uma instituição religiosa, um templo. Praticamente os chamados são cúmplices e coniventes com tudo que se passa, tudo diz amém, mesmo sem retornar às Escrituras e observar o que as Escrituras a Escritura diria a respeito de determinado assunto, pregaçados julgos, fardos pesados sobre suas costas, e praticamente não as ensina a verdadeira palavra das Escrituras Sagradas, nem os seus preceitos e mandamentos, mas deturpam tudo aquilo que é preceitos e mandamentos de Deus em prol de doutrinas, preceitos e mandamentos humanos. E a própria Bíblia nos diz que doutores iriam sorrateiramente ação ou discurso. Essas pessoas chamadas, elas não querem perder o vínculo, não querem perder a simpatia, não querem perder a conivência, não querem perder a cumplicidade com o falso sistema religioso. Então, para elas, tudo está bem. São pessoas que se permitem estar sob determinadas lideranças que impõem determinados poucos escolhidos. Então eu gostaria de tentar hoje interpretar um pouco esta referência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual seria a diferença entre os chamados e os escolhidos? Muito bem, eu creio que para os chamados são aqueles que passam a ser figurantes no corpo de Cristo. Ainda boa tarde, mais uma vez estamos juntos para mais uma reflexão a respeito de alguns temas da Palavra de Deus. Hoje, oportunamente, nós falaremos a respeito do que Jesus disse. Não fui eu que disse, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Muitos serão chamados, mas